Após 64, surgiram alguns dirigentes sindicais, dentre os quais eu quero me incluir, que não têm compromissos políticos com quem quer que seja e que estão, pura e simplesmente, dispostos a qualquer sacrifício para a defesa da classe trabalhadora que eles representam. Eu acredito de que as greves surgidas em algumas empresas no meu setor, em outros setores, é pelo sufoco que a classe trabalhadora está. E todo mundo, quando sente a vontade de respirar, e todo trabalhador, quando sente o seu estômago doer, ele quer se libertar daquela dor, e aí acontecem as greves. Quando um trabalhador faz uma greve num comércio, numa fábrica, o que ele está fazendo? Ele está tentando causar um prejuízo econômico ao patrão para que o patrão possa ceder às suas reivindicações e aí ele voltar a trabalhar. No caso do servidor público, não tem patrão. O prejudicado, na verdade, não é o governo, é o povo brasileiro. E nós não queremos proibir que haja greve, pelo contrário. O que não é possível é alguém fazer 90 dias de greve e receber os dias parados. Porque aí deixa de ser greve e passa a ser férias. Lula, o que você faria para diminuir a inflação no país? Primeiro, suspensão do pagamento da dívida externa. Terceiro, acabar com a especulação financeira nesse país, baixando as taxas de juros. Depois, nós teríamos que adotar uma política agrícola e uma política de reforma agrária. E eu acho que fazendo isso nós iríamos terminar a inflação desse país a curto espaço de tempo. O que é preciso é apenas as pessoas terem claro uma coisa simples. Quem ganha com a inflação é quem tem muito capital. Quem é rico que pode especular ganha com a inflação. O coitado que vive de salário, ele perde porque não recebe sequer a inflação passada. Só existe uma possibilidade de recuperar o poder aquisitivo da nossa sociedade e melhorar a qualidade de vida do trabalhador. É a gente dizer quem vai perder. E quem vai ter que deixar de ganhar para distribuir é o rico. Aquele que acumulou muita riqueza vai começar a ter que distribuir uma parte do que ganhou para a gente poder dar para aqueles que não ganharam nada. Essa coisa tem que ser dita porque senão os candidatos mentem na televisão. Todo mundo diz que vai crescer distribuindo renda, mas não diz quem vai tirar. Se você não pode produzir dinheiro na Casa da Moeda, é importante que a gente diga uma coisa clara. Olha, os banqueiros, os grandes empresários, os grandes latifundiários, aqueles que vivem de especulação, vão ter que deixar de ganhar, ou seja, vão ganhar menos, para que a gente possa distribuir um pouco de salário neste país. E os bancos também faturaram alto no ano que passou. O Itaú lucrou 6 bilhões e 400 milhões de reais. Já o Bradesco atingiu 6 bilhões e 300 milhões de reais. O presidente Lula reafirmou que não vai faltar dinheiro para obras do PAC e pediu que os empresários continuem investindo no Brasil. Aumentou a arrecadação porque as empresas tiveram muito lucro. Você não pode se esquecer que é a primeira vez, depois de 23 anos, que as empresas têm mais lucro do que os bancos nesse país. Numa cerimônia em Belo Horizonte, o presidente Lula condenou os críticos do Bolsa Família. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral,
Você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação. Mas veja, o PT que chegou ao governo comigo em 2002, não era mais o PT de 80. Não era mais o PT de 82. Não era o da Carta ao Povo Brasileiro. Não era o PT. Mas não era o PT. Não é verdade, gente. Não é verdade. É que vocês muitas vezes deixam de analisar os documentos. E muitas vezes você pega um documento do PT. No congresso do PT aparecem 20 teses. Tem gosto para todo mundo. Aquilo é uma feira de produto ideológico. As pessoas compram o que querem e vendem o que querem. Ora, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o PT, quando chegou à presidência da República, a gente já tinha aprendido com as dezenas de prefeituras que nós já tínhamos governado. A gente já tinha aprendido com as experiências do governo do Acre, do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. Nós já tínhamos gente que tinha sido secretário, muita gente que tinha sido prefeito. Então o PT que chegou ao governo foi o PT maduro. Eu já disse publicamente. Eu de vez em quando acho que foi obra de Deus não permitir que eu ganhasse 89. Porque se eu chego em 89 com a cabeça do jeito que eu pensava, sabe? Ou eu tinha feito uma revolução no país, ou eu tinha caído no dia seguinte. Sabe? Então, eu acho que foi Deus que disse o seguinte: ó, baixinho, você vai perder várias eleições. Mas quando você chegar, você vai chegar, sabe, sabendo o que é tango, o que é samba, o que é bolero, sabe? Você vai fazer um programa que não seja nem de esquerda nem de direita, mas um programa que seja, sabe, a expectativa da sociedade brasileira. Porque qual era o meu dilema, meus filhos? O meu dilema era enfrentar os 20%. Eu já estava cansado de ser o PT italiano. Vocês estão lembrados? O PT italiano passou 3 décadas sendo o maior partido comunista, sabe, do mundo ocidental, mas não passava de 30%. E eu não tinha vocação para isso. Sabe, eu não tinha vocação para isso, então eu preciso dos outros 20%. Onde é que eu fui encontrar? Na Carta ao Povo Brasileiro e no Zé Alencar. Essa mistura de um sindicalista com um grande empresário e um documento que fosse factível e compreendível pela esquerda, pela direita, pelos ricos e pelos pobres, é que me garantiu chegar à presidência da República.